Quando eu faço consultoria, eu costumo imaginar a seguinte situação. Na hora que tem alguém conversando comigo, então eu fico imaginando assim, essa pessoa, pelo que ela fala, ou aquela pessoa que eu estou atendendo, meu cliente, né, aquela pessoa que eu tenho interesse de ajudar ela a melhorar no mundo dos negócios, então eu sempre fico fazendo tipo uma reflexão do tipo assim, quando ela fala, eu percebo ela mais do lado do banco do passageiro, imaginando que ela estivesse no ônibus, eu imagino ela no volante, sendo motorista, tá? Qual que é a lógica disso? Vou te dar alguns exemplos aí, você vai entender do que eu estou falando. Por exemplo, imagina um dono de negócio que, diante de questões de vários aspectos de empresa, então na hora que eu converso com essa pessoa, eu escuto assim, mas o problema é que a política, então a política que está me atrapalhando. Mas a questão é que a economia é que é o meu problema. Mas a questão é que esse pessoal, esses clientes, a gente não consegue entender essas pessoas, tá? Esses clientes você faz de tudo e parece que eles não reconhecem. Mas é que a tecnologia, é que é difícil, não é muito fácil você ter que informatizar uma empresa, tá? Tudo isso, quando eu escuto, o que eu estou fazendo na leitura? É como se dissesse o seguinte, quando a pessoa faz esse comentário, aonde é que você encontra ela? Eu diria para você, ela está mais no banco do passageiro ou ela está mais no volante? Porque quando ela está no volante, tá? Que são menor quantidade de pessoas que eu já escuto isso, tá? Eu estou falando isso para você crescer, eu também já pensei desse jeito e depois eu, de certa forma, eu percebi que eu estava fazendo uma reflexão errada. Vou usar os mesmos elementos. Olha, a política é o seguinte, se tem empreendedor que cresce, apesar da política, então tem gente que cresce em vários momentos da política, tá? Sendo ela aquela que traz vantagem ou não, certo? Então a pessoa cresce, tá? Em certas épocas a economia ela pode favorecer para você crescer. Às vezes cresce muito, às vezes cresce pouco, mas o certo é que tem gente que cresce apesar de, por exemplo, existir uma menor quantidade de empresas em franca expansão. Aspectos sociais, tem alguns que tiram vantagem disso. Então, já que as pessoas agem desse jeito, então eu vou fazer o que elas querem, tá? Por exemplo, olha só, talvez foi por isso que eu lembrei aqui, porque, por exemplo, hoje eu estou aqui em Las Vegas, tá? No estado de Nevada, nos Estados Unidos, e aqui tem algo que, tipo assim, chama a atenção. Por exemplo, olha só, eu estou dentro de um hotel, tá? Aqui pode fumar, certo? Não tem problema. Aqui você pode jogar, certo? Na verdade, a história de Las Vegas é o seguinte, por aqui fazia comunicação de uma parte dos Estados Unidos com outra, e essa região aqui era uma região baixa, uma região de prado, né? E essa região, era um local de fazer tipo de pouso, tá? E aqui a legislação permitiu estabelecer jogos, aquilo que a gente chama normalmente aí no Brasil de jogos de azar, tá? Então aqui é legalizado. Inclusive aqui também as pessoas fumam maconha, tá? Elas fumam aqui dentro, tá? Aí você pega e fala, mas é diferente. Tudo bem, não tem problema. O que eu estou te dizendo é o seguinte, as pessoas que vieram para cá e fizeram empreendimento aqui, tá? Eles estão se desfrutando disso, tá? Então veja bem que aqui, apesar da política, da economia, do comportamento aqui permite, então se aqui permite, então permite desenvolver um tipo de negócio. E houve grandes inversões de valores, grandes investimentos nessa região aqui. Tem muita tecnologia, tá? Lá no fundo você está percebendo as luminosidades, tudo, os computadores, né? Aqui gera muito dinheiro, as pessoas vêm para cá para poder pegar e se divertir e gastar dinheiro, grandes quantias. É impressionante, eu vi aqui pelo site a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam aqui em Las Vegas, tá? Inclusive aqui é também chamada a cidade do pecado, tá? Eu fiz até alguns vídeos aí que eu postei, onde eu coloquei uma música que ela representa bem o que acontece aqui em Las Vegas,
que é What Happens in Vegas Stays in Vegas. Então, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Aqui é a chamada cidade do pecado. Então, aqui você pode aproveitar a estadia e casar, por exemplo, e depois esse casamento pode ser reconhecido no Brasil dentro de um determinado tempo, tá? Aqui você, tipo assim, é como se dissesse assim, aqui é permitido muita coisa que você não faz em outro local, tá? Então, é uma cidade diferente, tá bom? Mas vamos voltar ao que a gente estava falando? Bem, se é assim, olha só, se a política impacta o seu negócio, se a economia impacta, se o comportamento das pessoas impacta, se a tecnologia impacta, tá? Então a questão não cabe ao empreendedor questionar se isso é bom ou se isso é ruim. Cabe analisar o seguinte, você consegue tirar proveito apesar disso, apesar da política, apesar da economia, apesar do comportamento das pessoas, apesar das tecnologias, você consegue tirar proveito disso? Cara, se você tirar proveito disso, perfeito. Se você não tirar proveito disso, eu diria para você o seguinte, ó, parece então que você tem que pegar, analisar o ramo que você está. Provavelmente, se você não está naquele ramo que você pode oferecer a maior dedicação do seu trabalho. Para você ter uma noção, eu estou aqui e eu estou tirando proveito de cada lugar que eu passei, que eu passo aqui dos Estados Unidos, conhecendo vários locais que, tipo assim, que sempre me inspiraram e estou tendo a oportunidade de fazendo isso, tá? E a cada local que eu vou, eu tento tirar a oportunidade no sentido de poder oferecer para vocês uma sugestão, uma dica de negócio, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então veja bem, aquilo que eu comentei, eu estou sentindo que você está, tipo no banco do passageiro, cara, tem que passar para o banco do motorista. Você é o dono do seu negócio. Eu costumo até dizer o seguinte, dono, sabe quem que é o dono? Dono é aquele que quebra. Mas por outro lado também, e eu costumo até dizer também o seguinte, que ser dono, ele tem um aspecto meio de solidão, tá? Às vezes você acha que, por exemplo, você vai estar cercado de pessoa. Não, você não vai estar cercado de pessoa. Você vai estar cercado de pessoa depois que depois que o empreendimento cresce. Na hora de você conquistar galgar os seus espaços, é um ato de solidão. Na hora que aparece o resultado, você vai estar cercado de pessoas para pegar e dizer que, poxa, que valeu a pena, cara, você conseguiu, tá? Agora tem que lembrar o seguinte, acredito que a maioria das pessoas que me seguem, você ainda está naquele momento da solidão, você está batalhando e você está ainda, às vezes, até indeciso sobre como é que faz, como é que eu consigo, porque parece que é tão difícil. Então aí vai a dica de hoje. É o seguinte, cara, pensa like a boss, pensa como patrão, pensa sempre, toda vez que você tiver uma questão, um problema, pensa que você está no volante, tá? Tudo aquilo que acontece com você, tá? Por mais que possa doer, a responsabilidade é sua. Isso tem uma grandeza muito grande, sabe por quê? Porque você fica mais cuidadoso. Você não faz qualquer coisa, você pega e escolhe as brigas que você vai participar. Você escolhe, por exemplo, pela quantidade de recursos que você tem, se você vai fazer alguma coisa ou outra. Isso é muito importante, tá? Porque na hora que você assume a responsabilidade da sua empresa, na hora que você pensa like a boss, ou seja, pensa como patrão, então isso faz você crescer muito em termos de negócio. Eu, para te falar a verdade, eu não conheço ninguém que eu admire em termos de negócio e que essa pessoa não age como um dono. Essa pessoa não age como se ela tivesse no volante. Ou até utilizando uma outra comparação que eu costumo fazer, né? Tipo assim, se imaginasse um teatro, essa pessoa não estaria sentada no banco da poltrona. Ela estaria no teatro, ela estaria lá em cima encenando. Provavelmente rindo, chorando, mas participando. Ela não estaria na poltrona da vida aguardando as coisas acontecer, tá? Dono tem isso aí. Dono tipo assim, é uma atividade de muita dedicação, ser dono de negócio, tá? Exige muita dedicação. A vantagem que eu acho interessante é que a cada vez que você acerta, você percebe o seu crescimento. E esse crescimento te faz bem. E faz você fazer novamente a mesma coisa. Você vai, a cada ciclo, você vai se aprimorando e vai crescendo. E isso faz a sua vida ficar mais gratificante. Por quê? Porque você percebe que você conhecendo mais as pessoas, a tecnologia que pode usar, a economia e a política, isso te permite servir mais e te permite você perceber que o cliente está agradecido pela sua existência. E isso, na hora que você percebe, isso vem na forma de remuneração
através do crescimento da sua empresa. Isso vale a pena. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.